como que a Max vai sair do coma e por que o Henry barra Vecna barra 1 tem medo daquele cenário da pedra. Fala os Vendões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou responder, acho que as principais perguntas que vocês fizeram, além, né, do que a gente já conversou sobre o final, que foi super impactante. Já falamos sobre o objetivo do Vecna, sobre a Kali, mas volume 1 da quinta temporada de Stranger Things tiveram pontos de destaque que vale muito a pena a gente discutir, e nesse vídeo eu vou falar o que eu acredito que vai acontecer. Ou seja, esse vídeo vão ter muitos spoilers. Mas lembrando vocês que tá saindo muito conteúdo de Stranger Things aqui no canal e também nas redes sociais, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Se tudo der certo, o conteúdo de Derry não será afetado. Bom, gente, eu não preciso nem dizer que eu fiquei extremamente feliz com essa dupla, né, Holly e Max. Quando eu assisti o final do terceiro episódio, eu tava torcendo pra que fosse ela. E no quarto episódio, a gente vê uma explicação maior da Max falando da tentativa dela de sair, porque no mundo real ela tá em coma e a gente vê ela passando por alguns cenários que são do imaginário do Vecna, e quando ela começa a ouvir a música da Kate Bush, isso resgata para as memórias dela. E aí a gente passa a ver as memórias traumáticas da Max. Inclusive, gente, eu acho que isso é muito importante ressaltar. A maioria dessas memórias aí que a gente vê, elas são associações de memórias traumáticas. Tipo, a noite que ela foi pega, o dia que ela foi pega e quase escapou, que inclusive, gente, essa memória, né, desse imaginário vermelho, que já era um imaginário do Vecna que a Max acessou, e ele até questionava como que ela acessou lá na quarta temporada, aparentemente é a única saída, porque a gente viu que mesmo tocando a Kate Bush, a gente vê que ela passou por várias outras memórias, mas a única que tinha o portal pra ela sair era justamente aquela que ela conseguiu de fato sair lá quando ela tava lendo a carta pro Billy na quarta temporada. E ela fala, né, que nessa jornada dela, ela quase conseguiu fugir, mas que agora ela tava ali no conformismo e por isso ela fica nesse cenário de pedra, até porque ela percebeu que o Henry tinha medo. Antes de falar o porquê ele tem medo, eu quero falar como que a Holly vai ser essencial, até porque também nessa cena a gente vê que ela fala que ela teria que retornar ali pra casa dos Creel e fingir que tudo tá normal. E como eu acredito que a Holly vai salvar a Max. A gente sabe que D&D sempre foi um bom paralelo narrativo pra série, assim como a ciência, e a gente tem essas duas narrativas aqui. A parte do D&D é justamente quando o Mike, ele tenta confortar ali a Holly quando ela passou pela experiência do Whatsit no primeiro episódio, que a diretora tá até conversando com a Karen, falando desse suposto amigo imaginário dela. Depois a gente descobre ser o Henry. O Mike dá uma pecinha pra ela que ela até faz um colarzinho e se veste igual, né, nesse momento que ela vai pra floresta, ela tá igualzinha a clériga, que é Holly, a heróica, e é justamente isso. O Mike, ele fala que em momentos que ele tinha medo, ele se imaginava como um personagem do D&D pra trazer coragem pra ele. E ele fala que a Holly é uma clériga, em que ela teria poderes divinos e pode conjurar magias pra proteger, né, os outros de espíritos do mal. Então talvez isso poderia também ser uma associação de proteger a Max ali do Vecna, do Henry número 1 e agora o Whatsit, mas que ela também criaria portais dimensionais pra teleportar pra onde ela quiser. Ou seja, já fazendo aí, né, essa associação desse imaginário. E muito provavelmente essa fuga vai acontecer, né, no episódio que é intitulado A Fuga de Camazotz. Então, o que eu acredito que possa acontecer ali no volume 2 é a Holly de fato voltar ali pra casa dos Creels, ter um contato com o Henry, e agora ele levou várias crianças, né, que não necessariamente também possam ficar lá na casa, tá? Porque quando o Will fala que teve a visão de onde estavam as crianças, inclusive a Holly naquele paredão vermelho, ele fala que tinha a Holly e mais outras 3 crianças. A gente não vê essas crianças na casa, por exemplo. A gente sabe que o Whatsit tinha como objetivo levar pelo menos o Derek ali, porque era uma criança que ela conhecia. E agora que a Holly tem o conhecimento que ele é o Vecna, Henry e talvez ela possa querer adentrar em algumas histórias dele e assim conseguir acesso ao imaginário dele, já que ela já tá inserida em até porque elas precisam ter acesso àquele cenário vermelho, que é inclusive onde as crianças estão, que é um imaginário do Vecna. E como eu tinha falado, também tem o contexto da ciência, que eles falam sobre buraco de minhoca e com a possibilidade, né, de passar aí entre dimensões também, reforçando, né, esse aspecto de dimensão
como esses imaginários. Agora tem um ponto importante, tá, gente? A Holly ajudar a Max não necessariamente significa que ela também se salve, porque bem ou mal, a Max ela tá com seu corpo físico ali no mundo real. A Holly, ela foi pega e ela tá nessa dimensão vermelhuda aí que a gente não sabe, que muito provavelmente tá dentro daquele cenário do paredão gosmento, que é impenetrável, que eu inclusive acredito ser um espelhamento dos portais que foram abertos. No mundo real, eles colocaram esse band-aid, né, que eles chamam. Só que o Dustin, ele fala que é circular, né? E se a gente for perceber, quando esses portais das pessoas mortas se encontram, porque são lugares aleatórios, né? Tipo, tem um no meio do lago, se torna um cruzamento que facilmente pode se tornar um círculo. Então eu acho que era por isso que ele tinha como objetivo, né, abrir esses portais, não necessariamente para os monstros terem um acesso fácil ali ao mundo real, mas sim porque ele precisava desse paredão para ser um local mais impenetrável e conseguir, né, fazer aí seus objetivos. Agora, outra referência que é extremamente importante para essa história também é justamente o livro que a Holly lia, que era Dobra no Tempo. E, inclusive, o Mr. Watsit vem de lá, o nome, né? E essa menção retorna aqui na conversa da Holly com a Max, porque ela fala que é como se ela tivesse em Camazotes, como se ela fosse o pai da Meg. Na história, a Meg descobre que o pai dela tá preso em outro planeta, que é o Camazotes, que é dominado por uma força sombria. E em meio dessa jornada, ela e seus irmãos acabam passando por alguns planetas, também acabam enfrentando alguns monstros, e é uma jornada bem sobre medo, sobre amor, e isso eu acho que é muito importante de falar, porque cada vez mais a gente vê a série fazendo um reforço narrativo sobre tanto esse aspecto de medo, então a gente vê aqui imaginários de medo, tanto do Vecna, Henry, e da Max, mas como eu tinha comentado, né, dos poderes do Will também, sobre se entender a aceitação e entender que tem amor, que esse seria o maior poder, né, que alguém poderia ter. E outro ponto que eu acho que é válido destacar, já que a gente tá falando do universo da Holly, com o Vecna, o Henry e esse imaginário todo, é o porquê do Mr. Watsit ser o Henry, né? Porque pra mim é a personificação dessa parte humana dele, principalmente agora que ele já tá um grande monstrão. E se a gente reparar bem, a forma que ele conversa com a Holly, com as crianças, é muito similar à forma que ele conversava com a Eleven em 79, sendo muito amigável, dando respostas necessárias a ela, ganhando a confiança para cumprir os seus objetivos. Até porque, na história, a Meg descobre que o Watsit nunca teve amor. E de fato, assim, gente, o histórico do Henry, né, principalmente a partir do momento que ele adquire seus poderes, este menino sofre muito. Vocês acham que o Will sofreu? Ele sofreu muito também. O que leva a gente para esse cenário da pedra. Por que que ele tem medo dessa memória especificamente? Aí, aqui, gente, eu vou deixar vocês avisados e eu vou deixar aqui no vídeo também essa separação, porque é um contexto que já é respondido na peça The First Shadow, que faz parte do cânone, né, de Stranger Things, e conta ali a história do Vecna. Muito provavelmente, a série vai retratar isso ali no volume 2, ou até mesmo no episódio final. Então, caso você não queira spoiler à frente do que a série pode retratar, fica aí avisado. Mas essa cena, ela é muito interessante porque ele simplesmente paralisa de medo. E é bom relembrar, né, quem paralisava de medo era o Will, antes dele se tornar o hospedeiro do Monstro das Sombras. E a própria Max externaliza, né, que apesar de ser bonito ali, também são memórias traumáticas, né, tipo, a casa dele, por mais que seja colorida e tal, foi onde aconteceu, né, a morte da família, onde ele sofreu muito também. E o que que é esse cenário? É simplesmente o deserto de Nevada, que é justamente o lugar onde ele adquiriu seus poderes. Na peça, a gente tem esse contexto, né, que ele estava em uma viagem no deserto do Nevada e ele foi transportado para a dimensão X. E aí, a partir disso, ele adquiriu seus poderes. É muito válido lembrar, gente, que o Henry, ele não é um experimento assim como Eleven, que é algo reproduzido. Ele adquiriu esses poderes. E é interessante esse contexto, porque ele é bastante complementar ao que a gente já tinha visto, tanto na memória dele, dos anos 50, quanto de 79, ali do massacre de Hawkins. Porque outro contexto importante da peça também é porque que o Dr. Brenner, ele era tão aficionado, né, por esse experimento, por esses poderes, porque o
pai dele também tinha sido afetada de uma operação quando ele era fuzileiro, porque o pai dele era militar e ele participou de um projeto chamado Projeto Filadélfia. E quando ele foi afetado, ele não resistiu e morreu, e por isso o Brenner se tornou obcecado. Então, quando ele sabe que o Henry, ele tem poderes e nada aconteceu, ele fica fissurado e quer estudar ele. Só que quando o Henry adquire seus poderes, como ele não sabe lidar exatamente ainda, ele passou por alguns médicos que a família levou, ele sofreu muito, tanto que quando ele mostra pra Nancy o que aconteceu com ele nos anos 50, ele fala que matar os pais foi pra ele se livrar de todo esse sofrimento. Só que quando ele entra no coma, ele acorda ali com o Dr. Brenner e a partir dele, né, porque ele até fala, ele percebeu que ele não poderia me controlar, ele reproduziu em outras crianças, né, e assim a gente teve os outros experimentos, como a Callie e a Eleven. E a Eleven é o que mais se aproxima do poder dele, né, pelo que a gente já tinha visto lá na Memória de 79. Então, essa Memória do Deserto é justamente esse momento em que ele é transformado. E assim, gente, um contexto muito importante da peça, tá? É que ele era meio assombrado pelo Monstro das Sombras. Isso é muito importante também, porque quando a Eleven manda ele pra essa dimensão, em 79, muitas pessoas tinham teorizado no final da quarta temporada que ele criou o Monstro das Sombras porque ele tinha essa forma de aranha, já que ele era obcecado por aranhas. Só que o Monstro das Sombras, ele já existia antes disso. Talvez o que pra mim agora, tendo essa perspectiva da peça e também o entendimento um pouco mais dessa quinta temporada, é que ele tendo o controle daquela criatura, ele traz essa forma de aranha, mas que o aspecto dela é parecido com o que a gente vê na Rússia ali, né, que é esse Monstro das Sombras, tanto que, gente, reassistir a segunda temporada tendo a perspectiva de que o Vecna e o Henry sempre esteve envolvido, me fez ver que a série narrativamente lida como duas entidades. A gente tem o Monstro das Sombras e a gente tem o Monstro das Sombras no controle do Vecna, que viria a ser esse devorador de mentes. Pode ser uma interpretação errada, tá? Até porque quando ele acessa ali o Billy, tem aquela conversa com a Eleven na terceira temporada e ele tá falando igualzinho o Vecna. E ele já falava pra ela, isso tudo aqui foi por você e agora eu quero matar você. E quando a gente tem acesso ali à quarta temporada, ele tinha como objetivo ter Eleven do lado dele. Só que ela manda ele pra essa dimensão X. E aí é onde se conecta esse congelamento. Por quê? Imagina o Henry criança ali no deserto do Nevada, sendo atacado pelo Monstro das Sombras. Ele tem medo do Monstro das Sombras, que é o que cria esse congelamento, que ele não consegue, sei lá, entrar ali na pedra. Algo similar ao que acontece com o Will quando se torna hospedeiro. Lembra que ele falava? É sobre a sensação, eu fico congelado. É porque o Henry tinha medo do Monstro das Sombras. Então, nessa conexão do Will já com o Vecna, que a gente agora descobre que, inclusive, ele tem os poderes iguais ao do Vecna, a ponto de matar os Demogorgon igual ele matou, né, os adolescentes na quarta temporada, esse congelamento já era um espelhamento do Will com o Vecna com relação a essa criatura que assombrava ele. E é muito louco pensar isso, gente, tendo esse conhecimento da história, essa perspectiva, como a série trabalha. Então ele se congela ali na pedra, porque provavelmente era onde estava o Monstro das Sombras, ali na dimensão X, durante essa viagem do deserto do Nevada, assim como o Will se congelava quando via essa criatura. E tem outro ponto que destaca essa cena também, é que tem um foco muito grande de escorpião, e escorpiões, assim como as aranhas, também são predadores, e um facilmente pode matar o outro. Talvez esse escorpião pode ser ou uma alusão do que a Max representa ali pra ele, ou até mesmo já desse Monstro das Sombras, desse monstro que existia ali. E eu estou muito curiosa de como a série vai trazer isso. Gente, eu não acho nada difícil disso tá no último episódio, tá? Nem no volume 2, possivelmente. Porque se a gente pensar na quarta temporada, como ela foi construída, a gente só teve a real resposta, tanto do que aconteceu nos anos 50 quanto em 79, com o Vecna e Henry contando no último episódio. E bem provavelmente é isso que vai acontecer na quinta também. Por isso que eu falo que a gente vai chorar pelo Vecna. Gente, esses 4 episódios entregaram muito. Tem muitos detalhes que é muito gostoso de discutir aqui com vocês. E finalmente a gente pode discutir. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a sua interpretação? Vocês sabiam desse contexto do Vecna, do deserto? Vocês acham que a Holly vai salvar a Max? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!